Deus recompense mesmo. Minhas amadas, vamos encerrar o nosso propósito aqui. Nós vamos encerrar o Evangelho de João, porque eu quero muito que nós entremos em Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos encerrar o Evangelho de João. E eu não lembro se vocês lembram onde nós ficamos empacados. Mas eu sei, tá? Está marcado aqui, Evangelho de João, capítulo 18. Na verdade, nós estudamos o Evangelho de João, capítulo 18, mas ficou um texto. E que ele vem bem a calhar para essa oportunidade que é encerrar este propósito, alinhando o meu coração ao coração de Deus. Evangelho de João, capítulo número 18, verso de número 2 e 3. Só esses dois textos que nós ficamos presos nele aqui e nós já vamos orar a Deus, clamar ao Senhor para que Ele complete sua obra em nossas vidas, para que Ele cure os nossos corações. Está assim escrito. Eu leio um, você leu dois, para nós encerrar o capítulo 18. Nós já estudamos ele, ficou só esse texto para a gente estudar, né? Versículo de número 2 e o versículo de número 3. Eu leio 2, João 18, verso de número 2 e o verso de número 3. Eu leio 2, você leu 3. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Verso 3. Amém. Eu quero que você guarde esse texto, o verso 2, que é Judas que o traía. Também ele conhecia o lugar, sabia o endereço, já havia estado ali muitas vezes com Jesus. Isso pesa muito, pesa muito. Porque se você imagina aqui no ciclo de oração, nós estamos num ambiente de reverência, busca, santidade, clamor e súplica. E nós sentimos a presença de Jesus e do seu Espírito Santo. Aqui nós temos visto o Senhor fazer milagres, temos desfrutado da presença do Espírito Santo e dá temor entrar aqui dentro. Nós conversamos e a gente logo volta para o centro do propósito, porque a presença de Deus, ela requer reverência. Agora você imagine tendo estado com Jesus muitas vezes num ambiente de oração, revelação da sua presença, santidade. Está com Ele fisicamente, pessoalmente, poder tocar, comer da sua mão, ouvir a sua palavra pessoal. Aqui nós ouvimos a palavra registrada, pregada, mas vocês imaginam Judas ouvindo a palavra da própria fonte, da boca do Senhor. Que ambiente deveria ser estar com Jesus naquele jardim, né? Que ambiente devia ser aquele de estar com Jesus no lugar da oração. Ontem, não sei se vocês perceberam, lá em casa, quando nós fomos fazer o nosso brado de vitória final, ainda era possível perceber, né, pastora Mariane, uma presença tão gloriosa, Deus confirmando ali que Ele está no propósito. Isso dá uma reverência, não dá? Dá um temor, uma responsabilidade de nós entendermos que somos instrumentos de Deus para que a sua obra seja executada de forma correta nesse tempo. E isso traz uma responsabilidade sobre os nossos ombros muito grande, muito grande. Agora você imagine Judas, que tinha o endereço, tinha o acesso, ouvia os ensinos. Qual era o problema então de Judas? O problema de muita gente. O problema de muitos de nós, ao invés de entender o plano que Deus tem para nós,
querer que Deus entenda os planos que nós temos para Ele. Tem muita gente que aceita Jesus assim, ó, Senhor, agora eu tenho um plano tão grande para fazer através de Ti. Eu é que tenho um plano para o Senhor. O Senhor imagine o plano que eu tenho para o Senhor fazer para mim. Eu sei que você já viu isso, que talvez até de vez em quando a gente pensa isso. Eu tenho um plano, Jesus, olha, eu tenho um plano para o Senhor fazer para mim aqui, que vai ser, só faltava o Senhor para esse plano ser executado. Era só do Senhor que esse seu poder, que essa sua autoridade, eu só não fiz, porque eu não tenho poder, não tenho autoridade, eu não tenho poder para fazer milagre, mas agora que eu tenho o Senhor, agora o Senhor imagine, irmão, isso é sério. O Senhor imagine o plano que eu tenho para o Senhor. Era esse o problema de Judas. Ele não queria saber o plano que Deus tinha para ele, com ele, através da vida dele. Ele queria que Jesus soubesse que com Jesus, sendo Filho de Deus encarnado, tendo o poder para libertar a nação, ele tinha um plano para Jesus. As pessoas hoje em dia é tão sério que as pessoas até escolhem que tipo de ministério elas vão desempenhar na igreja. Se Deus falar que a pessoa assim, ô Salviana, você vai ser uma pregadora. Você vai para Deus e fala, você só pode estar de piada comigo, né? Só está de graça. Porque eu não quero, eu não sei, não falo, eu não sou isso. Não trata sobre mim, irmão. A obra, o propósito, aquilo para o qual nós fomos chamados, trata-se de Deus. É quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer através das nossas vidas. É o plano que Deus tem a nosso respeito. E deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim, mantenha seu foco na palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa descobrir o propósito que Deus tem através da sua vida. E não achar que esse propósito está errado, nem é simples, nem é pequeno, e que você é incapaz, ou que você não quer. Tem pessoas que é o contrário, né? Deus fala para ele assim, olha, eu te escolhi para ser um diácono. A pessoa vai para Deus e diz, o Senhor me perdoe, Senhor, mas eu não estou pronto para desempenhar o ministério de diácono. Eu estou pronto para desempenhar o ministério de pastor. Diácono é para o pastoreadinho. Eu sou pastor. E isso eu já vi na pele. Isso aí, eu não estou jogando palavras a você ao vento. Eu não estou direcionando setas aqui, não. Eu estou há 35 anos na igreja. E eu te digo uma coisa. Isso aqui é corriqueiro. Quer dizer, é uma mente totalmente errada de alguém que está vivendo no ambiente que Deus está. Por isso nós estamos falando sobre alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Alguém que está vivendo no ambiente onde Deus está. Que está ouvindo a palavra de Deus, que está vendo o propósito de Deus, mas ainda não entendeu que somos nós que servimos a Deus, não o contrário. Somos nós que prestamos serviço a Deus, não é Deus que presta serviço a nós. Somos nós os servos, Ele é o Senhor. Guarda isso na tua mente quando você ver alguém que tem a coragem de dizer o plano que ele tem para Deus. Tem gente que tem um plano grande. Eu tenho esse plano aqui, Deus, para o Senhor executar. E Judas tinha. Qual era o plano de Judas? Ele pertencia à linhagem dos Iscariotes, que era uma linhagem política importante naquele tempo. E eles eram revolucionários. O que é que os Iscariotes queriam? E Judas pertencia àquela linhagem. Que Jesus impulsionasse os judeus, para que Jesus, tendo o seu poder de influência, com todo o poder de influência que Jesus tinha, ele libertasse Israel de Roma. Ele fizesse uma revolução, a ponto de Israel se libertar. Então, Judas, quando viu Jesus operando milagre, purificando leprosos, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, alimentando multidão, e ele viu a multidão que seguia Jesus. Imagine quando Judas viu Jesus entrando em Jerusalém, na sua última semana, e o povo tirando as vestes, jogando para que Jesus passasse montado no jumentinho, sacudindo os seus ramos e gritando, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Judas ficou com a sua mente
totalmente voltada para o projeto terreno, enquanto Jesus veio executar um propósito celestial. Ele teve toda a sua mente voltada para aquilo que ele queria fazer com Jesus, ao invés de ter a sua mente voltada para o que Jesus queria fazer com ele, através dele, com a vida dele. Foi para isso que Jesus chamou, para que eles fossem seus discípulos. Judas não sabia o que Jesus sabe. O que Jesus sabia naquele tempo e o que Jesus sabe. Assim como nós não sabemos, irmão. O que vai acontecer, o que está escrito na Bíblia. Nós não sabemos se vai cair um fio de cabelo na nossa cabeça. Ou o que vai acontecer daqui 10 minutos. A gente não sabe. Nós estamos vivendo num tempo em que você está vendo isso todos os dias. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Mas nós temos e servimos um Deus que sabe o que vai acontecer na eternidade. É um Deus que conhece passado, presente e futuro. Está tudo dentro do cronograma celestial. Você precisa acreditar no plano que Deus tem para a sua vida. Então Judas, ele não sabia que aquela multidão, já eu vou correr, aquela multidão que, agora está certo, né, Salviano? Relógio agora está certo, né? Certo. Judas não sabia o que aquela multidão que estava gritando no início da semana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas, na sexta-feira estaria gritando, crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão e que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça. O mesmo povo, a mesma multidão. Você não pode ser guiado pelo que a multidão grita. Você precisa ser focado naquele ensino que o Senhor projetou para você. Agora você pensa, Judas está sentado à mesa, ao lado de Jesus, perto bastante, Suzy, para poder molhar o bocado de pão dele no prato de Jesus. Jesus que disse, aquele que no meu prato molhar o bocado, esse é o que me trai. Judas, quando ele propõe para Jesus, o projeto dele é, você quer saber? Eu vou entregá-lo, porque quando eu entregar Jesus, ele não quer fazer isso não. Ele não quer fazer o que eu quero que ele faça. Ele não quer ser um revolucionário, ele não quer ser um político, ele não quer libertar Israel de Roma, ele não quer assumir o poder, ele não quer porque ele não foi pressionado. Então eu vou pressionar Jesus, eu vou forçá-lo, eu vou obrigá-lo a ter uma reação. O projeto de Judas nem era que Jesus ia morrer. O projeto dele é, eu só vou traí-lo para que ele reaja, para que Jesus assuma a posição que eu quero. Eu vou forçar Jesus fazer aquilo que eu quero que ele faça. Fala a verdade, não deu medinho não sei agora não? Mais ou menos assim, você não se sentiu meio Judas, não? De vez em quando a gente não quer a mesma coisa. De vez em quando a gente não está querendo fazer Deus forçar aos céus fazer o que nós queremos. De vez em quando nós não temos tanta dificuldade em nos submeter, aceitar e compreender a vontade. É por isso que você tem que, quando você for ler a lista dos discípulos de Jesus, lembra lá que tinha na lista Judas ou Iscariote, que pertencia aos 12, que fazia parte do ciclo de intimidade, que tinha acesso à mesa, tinha acesso ao mestre, tinha acesso ao milagre, tinha acesso, ele recebeu um dos 12 cestos cheios. Dá para você pensar isso? Ele recebeu um dos 12 cestos cheios. Mas ele se perdeu naquilo que ele achava que Jesus devia fazer. E tem muita gente perdendo a fé por isso. Ficando triste por isso. Porque não entende. Por que, Senhor? O Senhor não me cura desta enfermidade? Por que, Senhor? O Senhor não restaura. Por que o Senhor não salva aquele marido? Por que o Senhor não faz? Por quê? Irmão, se você se servir a Jesus só pelo que ele faz, a sua alegria não será plena. Você não desfrutará da intimidade. Você não desfrutará da comunhão, de ter Deus como seu companheiro, amigo, o Deus como seu pai. Você não vai desfrutar da presença gloriosa de Deus. Você vai querer desfrutar só do seu poder. Você vai se perder na sua fé. Não adianta pensar que a gente vai forçar a Deus. Tem até certos jejuns e certas orações que jamais deveriam ser feitas.
Tem gente que jejuma para forçar a Deus. Eu vou fazer tanto jejum. Eu já vi gente aqui fazendo oração contrária. E de mãos levantadas. E fazendo oração contrária por sua própria casa. Os seus filhos. Aqui, eu já vi aqui. Não é em outro lugar, não. Eu ouvi aqui, ó. Eu ouvi a oração. E eu fiquei pensando, de cada meu canto, orando, dizendo, está repreendido. Está repreendido. Em nome de Jesus. Está repreendido. Tá? Mas eu já ouvi alguém orar aqui. Jesus, trabalha na minha filha. Arranca a máscara dela. Faz ela me entender. Faz ela compreender. Jesus trata. Eu já vi. Irmã, preste atenção. Não vai forçar, porque quando você pensa que está forçando o Senhor a fazer o que você quer, pode ser que quem está te dando a mão é Satanás. Pode ser que quem está dando a mão e executando é Satanás. Perceba que não faltou ajudas, alguém que o ajudasse a executar o plano. Eu sei, eu estou pregando uma coisa muito forte, mas você precisa pensar. Palavras fortes pregadas assim, a gente precisa raciocinar ela igual o boi rumina depois de comer. A gente precisa pensar sobre ela. Então, perceba que não faltou pessoas para dar a mão para Judas, irmão, não falta. A aprovação dos outros não faltou. Quando Judas foi procurar a autoridade para dizer para ele, olha, eu quero entregar o Messias, ele disse, nós até paga. A gente até paga para você entregar ele. Você não precisa fazer isso de graça, não. A gente até paga 30 peças de prata. Tá bom para você? Valor de um escravo, né? Ele está entregando o seu senhor como um escravo. Mas não é o que ele queria fazer. Preste atenção no texto, irmão. A palavra é assim mesmo. Eu só sei ler a Bíblia desse jeito. Você tem que ler a Bíblia pensando, perguntando o texto. Mas não era isso que ele queria mesmo? Não era isso que ele queria forçar Jesus a ser o seu servo? Ele está vendendo pelo que o seu coração testifica. Ele está entregando o Senhor pelo que seu coração testifica que Jesus é. Preste atenção nisso. Ele está entregando a Deus pelo que o seu coração diz que Jesus é, o seu servo, seu escravo. Ele quis se assenhorar das decisões de Deus. Preste atenção que Jesus é Deus. Ele quis se assenhorar das decisões de Deus. É por isso que ele está vendendo ele por um preço de um escravo. É por isso que ele está vendendo ele por um preço de um escravo. Porque é isso que ele tenta fazer. O Senhor está sujeito a realizar as minhas próprias vontades. E quanto nessa humanidade, nessa espiritualidade rala que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, não estão querendo fazer Deus massa de manobra. Quantos não estão usando Deus em benefício próprio? Quantos não estão usando ministérios em benefício próprio? Quantos estão com as salas lotadas de gente para aprender a treinar pessoas, para aprender a trabalhar com a mente de gente? E tem multidões inteiras ouvindo, pessoas que são vazias de Deus, que estão usando conhecimento de Deus para dilubriar a muitos, para seduzir muitas mentes e tantos corações presos, porque não querem ler a palavra. É melhor receber. E o efeito é tão sério que quando, no meio da multidão, você nem vê que eles glorificam. Igual a gente está aqui hoje assim, você vê que vem um temor, só percebeu que veio um temor, porque a palavra traz temor. A palavra pesa. A palavra vai trazendo um temor para a gente vai se sentindo pequeno diante dela. Não é só você não, eu estou sentindo temor. A gente sente temor de pregar, porque a palavra tem esse poder. Mas você pode observar que em um ambiente em que a palavra está sendo pregada como fantasia, ao invés de ter glória e ter esse sentimento que nós estamos tendo aqui, o que é que tem? Alguém fala assim, uau, ufa, meu Deus, como Marisé descobriu isso, como fulano descobriu isso, porque a exaltação do homem. Deus está perdendo a centralidade. Judas está recebendo 30 peças de prata, que é o valor de que se pagava por um escravo, e um escravo ruim, mas é o que ele pensa, é o que ele sente, é o homem e é o céu testificando. É assim que tu reconheces Jesus, é assim que tu quer tratá-lo, é assim que tu quer que ele te sirva, como um escravo, como um servo, fazendo as suas vontades, cumprindo seus desejos, fazendo o que deseja o seu coração. E por isso nós estamos encerrando essa semana dizendo, Jesus, eu não quero isso não. Eu quero alinhar o meu coração ao teu coração. Eu quero conhecer o teu propósito. Eu quero que o Senhor se assenhorie da minha vontade.
Eu quero entregar ao Senhor o meu coração, para que o Senhor governe os meus desejos, para que o Senhor governe a minha mente, para que o Senhor governe a minha vontade. Eu não quero que o Senhor me sirva como servo. Eu quero ver se eu te sirvo. Dá para tu me usar, Jesus. Desse jeito que eu sou, falho, pecador, miserável, dá para o Senhor me usar. O Senhor me aceita, irmão. É maravilhoso saber que Deus te aceita, que Ele nos comprou com o seu sangue, que Ele se entregou por nós, não para que nós pudéssemos entender de maneira errada. Então você sabe que Judas entrega por 30 petros. Aquilo ali não é à toa. É a própria entidade religiosa reconhecendo, é assim que você vê Deus. Por isso você o entrega por esse valor. É assim que você vê Deus. Por isso você o entrega por esse valor. Está aqui o preço de como você vê. Moedas amargas. Que vai ser comprado um campo de sangue. Porque custa sangue. Toda vez que nós entregamos, pensamos estar forçando Deus para que Ele faça a nossa vontade. Pode ser que nós estejamos comprando um campo de dores amargas no futuro. Porque Deus sabe por cada processo que a gente passa no presente. Então você sabe que mesmo depois de vender Jesus e de receber as peças de prata, o texto que nós lemos é: Judas conhecia o endereço. Ele saiu da mesa, foi vender Jesus. Depois da venda, ele diz: deixa que eu mostro quem ele é. Eu tenho tanta intimidade com ele, que se ele me deixa beijá-lo. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito sério. Eu tenho tanta intimidade. Quem trai são os íntimos. Quem trai é aquele que está perto. Quem trai é aquele que põe a mão no prato. Quem trai é aquele que tem acesso tão bom que pode beijá-lo. Quem traiu é quem conhecia o endereço da intimidade. Pastora, eu sei onde ele está. Eu conheço o endereço da oração. Eu sei onde é possível encontrar Jesus nesse momento. Por quê? Porque eu conheço seus hábitos. Eu sei como ele é. Eu sei como ele age. Eu sei como ele faz. Mas eu quero forçá-lo a fazer o que eu quero. Eu te levo ao endereço. Meu Deus, que nós possamos pensar sobre isso. Que nós possamos meditar a esse respeito. Eu conheço o endereço. Eu levo vocês lá. Deixa que eu identifico. Por quê? Porque Jesus é tão parecido. Ele é tão parecido com os outros. Ele é tão parecido com Pedro, Tiago e João. É tudo da mesma família, tudo parecido, tudo do mesmo povo, tudo parecido. Só deixa, tudo crente, né, irmão? Observe você ver do seu lado. Os crentes é parecido. Olha, eu estou olhando que a maioria das irmãs está com os cabelos penteados do mesmo jeito para trás. A gente vai penteando do mesmo jeito. Eu tinha uma amiga que ela falou assim: Zezé, se você continuar puxando seu cabelo, a hora que você soltar ele, o couro da testa vai tampar seu nariz. E a gente vai puxando. A gente vai aprender, vai ficando parecido. Agora você imagina, ele falou: olha, deixa que eu identifique, eu sei quem é. É tudo meio parecido. Jesus não estava no meio deles fazendo pirotecnia, querendo ser diferente dos demais, andando com o nariz empinado. Não, ele era Deus porque ele era Deus. Ele é o que ele é, a sua essência. Ele é o Deus caminhando entre os homens. Ele diz: eu conheço ele. Eu aponto quem ele é. Nem sempre quem aponta quem Jesus é, irmão, está fazendo pelas motivações certas. Guarda isso que eu estou te falando hoje. Examina. Peça a Deus discernimento. Porque pode ser que você está seguindo Jesus como aquela multidão estava, em que ele está indo levar para Jesus, não está? Ele não está indo levar eles, não é para conhecer Jesus? Para apresentar quem é Jesus? Ele não está indo dizer: eu conheço Jesus. Eu tenho tanta intimidade com ele que eu aponto quem ele é. Cuidado. Pode ser que você está seguindo alguém que está fazendo a mesma coisa. Pode ser que você está indo na casa do Joaquim, do Pedrinho, da Francisquinha, da Manuelina, daquela que vê anjo, em busca de revelação que você considera que não tem na sua igreja, porque aquela pessoa está pertinho de Jesus. Tome cuidado. Tome muito cuidado, porque Judas também conhecia o endereço, a intimidade, conhecia o jardim, sabia quem ele era, sabia até diferenciar: esse aqui é Jesus, esse aqui não é. Que é uma das coisas mais difíceis, diferenciar. Isso aqui é Deus que faz, isso aqui não é Deus. Ele sabia dizer: esse aqui é Deus. Ó, quer ver? Esse aqui é Jesus. Jesus disse: ô, meu amigo, assim é com um beijo da intimidade, é com o acesso que eu te dei que você me trai. E eu sei que esse texto vai para as redes sociais. E eu quero que a Suzy coloque mesmo.
que eu quero que fique registrado aqui. O Espírito Santo está fazendo a mesma pergunta para a humanidade nesse tempo. É com o acesso que eu te dei que você me trai? É com o acesso à mesa, o acesso ao jardim, o acesso ao beijo, o acesso ao toque, é o acesso à intimidade, acesso ao poder, acesso à palavra. É com esse que você trai o mestre. É com o ministério que ele te deu, com a confiança que ele te dá, com a unção que ele te entrega, com o poder que ele nos permite usar. É com isso que vamos traí-lo. É com isso que vamos entregá-lo. Oh, Rabás. E que esse mesmo sentimento que está sobre nós aqui esta manhã, que quem vai ouvir não está sentindo, possa tomar conta de quem vai ouvi-lo. Tome cuidado, porque Cristo olhou nos olhos de Judas e disse: meu amigo, você me trai, mas eu sei quem é você. Você me trai com o acesso que eu te dei, com o caminho que eu te mostrei, com o caminho que eu te ensinei, com a rota que eu te dei, com o acesso que eu te dei ao jardim. Já estou terminando, marido. Com o acesso que eu te dei ao jardim, com o acesso que eu te dei ao meu braço, ao beijo. Eu te dei esse acesso. E com isso você me trai. Com isso você me diferencia. Você está até apontando para Jesus, mas não é para a motivação correta. Não é com a motivação certa. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? O que o Espírito Santo está falando com a gente, que nem é eu que estou pregando, porque eu estou admirado com a palavra que Deus está nos dando hoje. Fique atento ao que Deus está falando, irmão. Olhe para essa humanidade de hoje. Olhemos e oremos pelos altares, por homens, mulheres, servos e servas que estão operando os dons do Espírito, que têm acesso à intimidade e que precisam tomar cuidado para que no beijo, apontando Jesus, diferenciando-o dos demais, não seja um ato de traição. Não é só conhecer a geografia do jardim. Não é só ter acesso à intimidade. É preciso entender o coração do mestre. É preciso compreender o coração do mestre. Dura coisa foi quando Judas viu Jesus olhar nos seus olhos e chamá-lo de amigo. Agora ele vai entender. E ele vai compreender, ele vai sair dali mal. Aquele olhar feriu. Porque é como se Jesus dissesse: eu tentei te livrar disso o tempo todo. Eu os ensinei que no meio de mim tinha um que era o diabo. E tu se deixou tomar por ele. Entregou seu coração a ele. Você sabe que Judas vai sair dali tomado de remorso. Porque ao olhar de alguém que sabe, eu te dei acesso à intimidade. Eu te mostrei a geografia do jardim. Eu nunca me ocultei de você. Você sempre teve acesso. A humanidade tem acesso. Nós temos acesso. O acesso ao coração do Pai é o mesmo endereço. O jardim da intimidade. O coração de Jesus. E Ele está tão perto de nós que nós podemos chegar, pegá-lo, beijá-lo, tocá-lo, ser abraçado por Ele. Mas que nós hoje aqui possamos dizer: Jesus, põe o meu coração no teu coração. Que eu possa entender o teu propósito, compreender o teu caminho e me submeter à sua vontade. Amém, minhas irmãs? Vamos encerrar orando. Eu passei, foi? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Antes de nós orarmos com a caixa, vamos orar essa oração, irmão. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo tanto temor. Estou sentindo tanto o peso da palavra. Você está sentindo, Cidinho? Sentindo tanto o peso da palavra. Deus quer nos tratar aqui hoje. Deus quer nos tratar. Então eu não sei qual a dificuldade do seu coração, qual área você tem dificuldade de se relacionar com Cristo. Mas uma coisa é certa, Ele está aqui esta manhã para nos curar, para nos restaurar, para sarar as nossas feridas. Ele está aqui para dizer: olha, o que Ele disse a Tomé. Perceba que Tomé, ele disse: eu só creio em Jesus se eu ver. E se eu tocar no sinal dos cravos. Se eu ver o seu sinal do lado. E quando Jesus se manifesta dentro da casa para falar com os discípulos, ele diz: Tomé, é para isso que você precisa? Me dá aqui tua mão. Olha aqui o sinal dos cravos. Fica longe não, Tomé, fica crente. Não deixa a falta de sinais fazer você perder a fé. Me dá cá a tua mão. Põe aqui no buraco. É disso que você precisa, Tomé. Então seja crente. Mas eu te digo que virão povos de outra nação, que não verão sinais dos cravos, nem tocarão no sinal da lança, mas crerão no meu nome. Esses serão chamados crentes. E nós estamos aqui debaixo
dessa nuvem de glória. Levanta tua mão para o céu para nós orar.